Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no relatório de setembro de 2025 de um fundo bem conhecido, o Capitânia Securities, o CPTS-11. Um fundo que sempre dá o que falar. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender um paradoxo que esse relatório deixa bem claro. Que paradoxo seria esse? Então, de um lado, a gente vê números de performance, assim, espetaculares. Umas jogadas de mestre da gestão que geraram lucros altíssimos. Certo? E do outro lado, o mercado... Bom, o mercado parece que não comprou essa ideia toda e continua negociando a cota do fundo com um desconto bem relevante. Ah, entendi a atenção. A gestora mostra resultado, mas o preço não acompanha na mesma medida. Isso. Então a grande pergunta que vai guiar nosso bate-papo é: será que a gestão está sendo mais esperta que o mercado, ou o mercado está vendo algum risco aí que não é tão óbvio? É uma ótima forma de colocar a questão, porque, de cara, o relatório já abre com uma notícia que fortalece essa tese da gestão esperta, né? Com certeza. A venda de um portfólio de shoppings através de outro fundo deles, o CPS H111. E não é qualquer portfólio. Não mesmo. A gente está falando de nomes como Rio Design Leblon, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim. Só ativo premium. O número que realmente salta aos olhos é a TIR, a taxa interna de retorno. Que eles conseguiram de 22,52% ao ano. Exatamente, um número impressionante. Olha, o fascinante nesse número não é só o valor em si, que é altíssimo. Ele supera com muita folga o IFIX, que ficou em 6,21%, e o CDI com 13,45%. Uma diferença brutal. Total. Mas o mais interessante é o timing da operação. Vender um portfólio desses de shoppings classe A com um retorno desse nível, isso sugere que a gestão acredita que o ciclo de valorização desses ativos específicos chegou num pico. É mais do que só realizar lucro, então. É uma aposta macro. Exato. Eles estão dizendo, daqui para frente o ganho pode não ser tão bom. Certo, mas aí fica uma dúvida. Vender ativos tão icônicos que são fontes de receitas super estáveis, previsíveis, não tem um risco nisso? Tipo, trocar uma renda de altíssima qualidade por um lucro que, por mais que seja ótimo, é pontual, não se repete? Essa é a crítica clássica, né? E o risco existe sim. Só que a gestão está sinalizando que o capital que estava ali parado pode ser melhor usado em outro lugar. E o impacto dessa venda para o CPTS-11 é bem concreto, tá? No relatório. Os 20 milhões a mais no resultado, né? Isso, estimados para os próximos 24 meses. A aposta deles é que vão pegar esse dinheiro e gerar retornos ainda maiores no futuro. E o relatório já dá uma pista de para onde foi parte desse capital, o que nos leva à segunda grande notícia do mês. A aquisição feita por outro fundo do grupo, o CPU-R11. Isso. Eles compraram o quê? 4 imóveis alugados para as lojas Marisa e um para a CIA, uma transação de mais de 140 milhões de reais. Aí, se a gente conecta os pontos, fica muito claro. É uma realocação de capital. De livro. Um setor que eles parecem julgar maduro e entrando em outro, de renda urbana, com contratos longos com grandes varejistas. Eles acreditam que aí tem mais espaço para crescer. Ok. Essa realocação de capital é uma jogada que, no papel, parece genial. Mas essas coisas levam tempo para maturar, né? Enquanto essas novas apostas não dão resultado, como é que o fundo performou agora, no curto prazo? Então, em setembro, o desempenho foi sólido, a cota no mercado subiu 3,72%. Ficou acima do IFIX, que subiu 3,25%. Exato. Ou seja, mesmo no meio dessas grandes movimentações, o fundo entregou um resultado positivo no mês. E é exatamente aqui que aquele paradoxo que eu falei no início fica mais forte. Porque, apesar de tudo isso, a cota fechou o mês a R$ 7,64. Enquanto o valor patrimonial, ou seja, o valor teórico de tudo que tem dentro do fundo, era de R$ 8,89, o que dá um desconto de 14,1%. Na prática, como comprar uma cesta de produtos por um preço bem menor do que a soma do valor de cada item, né? Exato. E é aí que o investidor coça a cabeça e pensa, tá, mas cadê a pegadinha?
Um rendimento que a gente vai ver que é alto, uma gestão que mostra resultado e ainda assim um desconto desses. Geralmente, quando a esmola é demais... O santo desconfia. O que o relatório diz sobre os riscos que poderiam justificar essa desconfiança toda do mercado? Olha, o relatório não detalha essa perspectiva do mercado, mas ele apresenta o contra-argumento da gestora. Eles trazem um cálculo que chamam de upside potencial. Certo. Nesse cálculo, eles projetam que se todos os FIIs que estão na carteira do CPTS-11 fossem avaliados pelo seu valor patrimonial e não pelo preço de mercado, o potencial de valorização da cota seria de mais 24,4%. Uau! É a gestora dizendo com todas as letras, olha, tem um valor escondido aqui que o mercado não está enxergando. Exatamente. Bom, então para entender esse potencial, a gente precisa olhar para dentro, né? O que tem na carteira do CPTS-11. É um fundo híbrido. A maior parte, 63,2%, está em cotas de outros fundos imobiliários. A maioria de tijolo, né? Imóveis físicos. Isso, 82,2% dessa parte é tijolo. A outra fatia relevante, de 31,7%, está em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. E para quem não é do mercado, o que seria um CRI, de forma bem simples? Pensa que são títulos de dívida do setor imobiliário. O fundo empresta dinheiro para projetos ou empresas e recebe juros por isso. É uma fonte de renda mais previsível. Ok. E o ponto crucial aqui, que o relatório faz questão de destacar, é que a carteira de CRIs do CPTS-11 é 100% adimplente e classificada como high grade. O que significa baixo risco de calote. Isso. Ninguém está devendo e os devedores são considerados de alta qualidade. Isso dá uma base de segurança de previsibilidade de caixa muito forte para o fundo, o que torna o desconto de mercado ainda mais intrigante. Outro ponto que sempre gera um certo debate é o investimento em fundos da própria casa, né? O que pode ser visto como um conflito de interesse. O relatório também fala sobre isso. Sim, e eles abordam de forma bem direta, puramente com dados. Eles mostram que a TIR média histórica dos investimentos que eles fizeram em outros fundos da Capitânia foi de 19,1% ao ano. O que supera o IFIX de 14% e o CDI de 12,9% no mesmo período. Exato. A resposta deles para a desconfiança é a performance. É como se dissessem, pode até haver um conflito teórico, mas na prática, essas alocações geraram valor acima da média. É a melhor resposta possível, né? Transformar uma potencial fraqueza numa demonstração de força, usando o resultado como argumento. Sem dúvida. Bom, toda essa estratégia, a gestão ativa, no fim das contas, para muita gente, o que importa mesmo é o rendimento que cai na conta todo mês. O famoso pinga-pinga. Esse mesmo. Qual foi o dividendo de setembro? Foi de 0,91 centavos por cota, e quando a gente anualiza esse valor, chegamos a um dividend yield de 15,09% sobre o preço da cota no fechamento do mês. É um número bem expressivo. E competitivo, imagino. Muito competitivo. O próprio relatório faz a comparação. Esse rendimento foi equivalente a 113,6% do CDI, já líquido de imposto. Para quem busca renda passiva, essa é uma métrica-chave. Eles também publicam uma projeção, um guidance, para os próximos meses, né? Com uma faixa entre 0 centavos de 8 centavos e 10 centavos. O quão a sério a gente deve levar esse tipo de projeção? É importante entender que guidance não é promessa. É uma ferramenta de comunicação, sabe? A gestora está usando a análise do cenário e da carteira para alinhar as expectativas. É um sinal de transparência. Isso, mostra planejamento. Mas, claro, o cenário pode mudar. De qualquer forma, o cenário base deles é manter os 0,90 atuais. Então, só para a gente recapitular nosso bate-papo, o relatório de setembro pinta um quadro de um fundo com uma gestão extremamente ativa. Sem dúvida. Executou uma venda estratégica com um lucro altíssimo, já realocou o capital em novos ativos que considera promissores e fez tudo isso mantendo a carteira de crédito saudável e pagando dividendos elevados. E, voltando ao nosso paradoxo, tudo isso acontece com o fundo negociando com um belo desconto. Exato. A fotografia do mês é sem dúvida muito positiva do ponto de vista da gestão. Pois é. E isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação para quem acompanha o fundo. O relatório comprovou
com números, a habilidade da gestão em gerar um valor extraordinário com a venda dos shoppings que já estavam na carteira. O sucesso passado está documentado. Precisamente. A grande questão que fica para os próximos meses, e que talvez explique um pouco da cautela do mercado é: será que eles vão conseguir replicar esse sucesso? Será que vão extrair um valor parecido desses 141,4 milhões recém-investidos nos imóveis de varejo? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 141 milhões de reais. Exatamente. Acompanhar o desenvolvimento desses novos ativos vai ser fundamental para entender se a aposta da gestão vai se pagar e, quem sabe, fechar esse desconto que a gente vê hoje. O próximo capítulo dessa história é sobre provar que a tese da renda urbana era tão ou mais lucrativa que a dos shoppings. Fica aí a reflexão. Bom, espero que tenham gostado da nossa análise. Se você curtiu, não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Isso aí, pessoal. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.